Minhas mil e uma noites se iniciam assim. Leonor e eu estávamos na cidade do México, quando resolvemos dedicar uma das manhãs a uma visita ao museu criado em homenagem ao grande líder da Revolução Russa de 1917, Leon Trotsky. A entrada do museu era pela Avenida Rio Churubusco, número 410, no distrito de Coyoacán, na periferia da cidade. Havia um quiosque com vários livros, cujos temas obviamente tratavam da Revolução. E eu pude ver também revistas e jornais da época em que Trotsky permaneceu exilado no México. No centro de uma sala chamava a atenção uma linha do tempo dos eventos históricos daquele período. No corredor de acesso à casa onde ele viveu havia ilustrações sobre fatos relevantes da vida do grande líder revolucionário e dos seus familiares. Um enorme painel mostrava a árvore genealógica de Trotsky, o que permitia identificar os casamentos de cada geração, os nomes dos familiares e suas dispersões pelo planeta. Vocês me perdoem, mas eu devo abrir um necessário parêntese para contextualizar o que eu senti durante a minha visita ao Museu de Trotsky. O nome dos Schwarzman, minha família, é indissociável do período das Cruzadas, as famosas expedições militares organizadas pela Igreja Católica nos séculos XI a XIII, com o objetivo de conquistar a chamada Terra Santa, como os cristãos se referiam à Palestina. Jerusalém era controlada pelos muçulmanos desde o século VII, quando o califa Omar ibn al-Khattab tomou a cidade dos bizantinos. Um dos nossos antepassados, Mohammed Abigil Shuwart, era filho de um dos irmãos de Omar, o qual havia se apaixonado por uma serva judia de nome Esther, que trabalhava no palácio. Mohammed Abigil tornou-se anos depois um grande sábio. O século XI foi um tempo em que os países cristãos europeus foram atingidos com a expansão dos reinos muçulmanos na Península Ibérica e nas terras bizantinas, onde os turcos reprimiam os peregrinos cristãos. Daí o interesse da Igreja na reconquista e na recuperação da Terra Santa. Agora imaginem vocês as dificuldades dos peregrinos nas viagens ao Santo Sepulcro, sujeitos a todo tipo de adversidade, naufrágios, roubos, mortes e principalmente a exploração imposta pelos turcos, que cobravam altas taxas dos viajantes que desejassem ir à Palestina. Segundo um livro escrito em árabe por um dos descendentes de Mohammed Abigil, de nome Khalil Amr, guardado há séculos em nossa família, as razões das convocações dos fiéis para as cruzadas tiveram influência direta do Papa Urbano II, que dirigia todas as atenções dos cristãos à luta contra os muçulmanos, para desviar os olhares das disputas internas na própria igreja. Uma vez que eram os bizantinos que sofriam na pele os ataques turcos, as cruzadas eram uma possibilidade de reunificação da igreja, que havia sofrido uma cisão no início do século XI entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa. Sem falar da esperança de muitos cristãos em ter nas cruzadas a remissão dos seus pecados e principalmente obter terras e riquezas através dos saques aos palácios muçulmanos. Meus parentes, descendentes de Mohammed Abigil, sofreram com a primeira cruzada, quando Urbano II, depois do Concílio de Clermont, em 1095, prometeu que aqueles que se empenhassem nesta causa teriam seus pecados pregressos perdoados e obteriam total remissão das penitências terrenas da igreja. Na tomada de Jerusalém, em 1099, os exércitos cristãos, compostos basicamente por soldados franceses, foram extremamente violentos. Segundo o texto de Gilbertus, vários dos nossos antepassados foram massacrados, sobretudo depois que os soldados descobriram que parte da nossa família tinha sangue judeu. A paz para os nossos parentes só aconteceu quase um século depois, quando Jerusalém foi reconquistada pelos exércitos de Saladino. Ao longo desses anos, os cristãos perderam todos os territórios conquistados. Acre foi o último deles, recuperado pelos mamelucos egípcios em fim do século XIII.
Ainda que as cruzadas tenham acentuado as hostilidades históricas entre cristãos e muçulmanos, esses deslocamentos humanos acabaram por impulsionar o comércio, contribuindo séculos depois para a transformação da Europa medieval, com o crescimento das cidades e do uso da moeda. Bom, de volta à nossa visita ao Museu de Trotsky, na cidade do México, depois do corredor havia um acesso aos jardins e à casa onde ele viveu com a esposa, Natália, e o neto Sieva. A mobília estava parcialmente restaurada e com a exposição de muitos objetos da família. Passado o quarto de Sieva, chegava-se ao quarto do grande revolucionário russo e sua esposa. Depois vinha a cozinha, a sala de estudo e os demais cômodos da casa. Nas paredes percebiam-se as marcas dos tiros disparados no atentado contra a sua vida, um deles que feriu Sieva. Por curiosidade, eu passei a vasculhar alguns documentos e fotografias que estavam em exibição sobre uma mesa. Foi quando um anjo caído, destes que lutaram ao lado do dragão e de Lúcifer contra Deus e os anjos, pelo domínio dos céus, fez chegar às minhas mãos uma fotografia. Nela, Trotsky estava em pé, rodeado por um grupo de simpatizantes. Um deles me chamou a atenção. Ele pertencia à esquerda norte-americana, chamava-se Max Shachtman. Ao ler aquele nome, meu coração acelerou, quase saiu pela minha boca. Pela grafia, Max poderia ser meu parente. Schwarzman não é tão diferente de Shachtman. Se imaginarmos o que pode sofrer um nome em suas andanças pelo mundo, é este o tema central desta narrativa, que virá quase sempre acompanhada de resenhas literárias e descrições de fatos históricos de um estilo quase forçado. Você me perdoe, é o meu jeito. O que é inquestionável, contudo, é a minha vontade de encontrar laços de parentesco com Max. Ele me uniria aos grandes homens da história, e eu chamo a atenção de vocês para o caso do meu parentesco com Napoleão Bonaparte. Dizem que ele nasceu em Ajaccio, na Córcega, em 1769, uma informação questionada pela nossa família, e que durante a Revolução Francesa, em 1789, ficou do lado da monarquia e contra a revolta popular. Meus tios, pelo lado de meu avô, Jaime Safras, sempre afirmaram que Napoleão era lituano e nosso parente. Seu nome verdadeiro era Jacob Safras e era oriundo de Vilna. Quando seus pais faleceram de tifo, um mercador árabe de nome Abdul al-Safrun, amigo da família, foi quem adotou o menino recém-nascido e guardou por quase 6 décadas a pele do seu prepúcio, como manda a tradição de alguns povos árabes. Na virada do milênio, minha tia Teresa, filha mais jovem do meu avô Jaime Safras, que vive no Rio de Janeiro, foi quem entregou a caixinha de veludo que conservava com tanto zelo a lembrança da circuncisão do imperador ao grande rabino de Paris, Gilles Bernheim. O rabino era o mesmo que admitiu a farsa sobre o seu diploma em filosofia e renunciou à liderança do consistório, instituição oficial judaica da França, em 2013. Foi ele quem forneceu toda a documentação sobre a verdadeira origem de Napoleão e seu parentesco conosco. E falou das circunstâncias de sua posterior adoção pelo padrasto corso. Comentou também que durante os primeiros anos da Revolução, Napoleão mudou para o lado dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E, inclusive, em 1794, foi preso junto com uma legião de jacobinos. Na ocasião, ele já era general de brigada. Nos anos subsequentes, ele comandou a Guarda Nacional e uniu-se aos girondinos e à alta burguesia, para no famoso 18 de Brumário, que em nosso calendário equivale a 9 de novembro de 1799, tornar-se cônsul. 5 anos depois, quem diria, iria coroar-se Napoleão I. Segundo documentos que obtive no registro da grande sinagoga de Paris, que fica na Rue de la Victoire, número 44, na Cidade de Luz, Napoleão Bonaparte era um nome falso. Este é um segredo que deve ser respeitado, e nesse sentido eu peço a compreensão de vocês.
Vários de meus antepassados judeus lituanos o visitaram secretamente na ilha mediterrânea de Elba. E diz o rabino Bernheim que em março de 1815 foi meu antepassado Abraão Jaime Safras I quem arquitetou a fuga de Napoleão e a retomada do poder em Paris. Segundo o rabino, por pouco, este meu parente não foi apontado ministro da guerra. A Coroação do Imperador, um quadro encomendado ao pintor Davi, que retrata a ascensão de Napoleão Bonaparte ao trono imperial francês, concluído em 1807 e que hoje está no Museu do Louvre, pertenceu à nossa família. É uma pintura de quase 10 metros de comprimento por 6 de altura. Minha bisavó decidiu doá-la definitivamente ao povo francês em fins do século XIX. Nela, o imperador é representado como na cena real, na Catedral de Notre-Dame, de Paris, em 2 de dezembro de 1804. Dizia minha avó Clara que ele se inspirou em Carlos Magno, coroado em Roma no ano de 800 d.C. Mas havia uma diferença em relação ao rei carolíngio. Nosso parente ficou de costas para o Papa e de frente para o público. Segundo minha avó, isto era muito significativo. Era para que todos soubessem da total independência do império em relação aos assuntos da igreja. O pintor Davi sofreu até concluir a obra, pois Napoleão insistiu em incluir sua mãe na pintura. No caso, a mãe ilegítima, pois ele decidiu esconder a sua origem judaica. Me refiro a Napoleão apenas a título de informação, como exemplo da relevância da busca por meus antepassados. De modo que não havia outra opção. Eu tinha de procurar pelas origens de Max Shachtman. O parentesco com um aliado do líder revolucionário russo, Leon Trotsky, fazia todo sentido. Eu não sabia nem por onde começar. Há uma poesia do português José Régio, em Poemas de Deus e do Diabo, chamada Cântico Negro. Diz: Deus e o diabo é que me guiam, e mais ninguém. Termina com: não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Sem saber que direção seguir, eu saí em busca do nosso parentesco. Se vocês perguntarem as razões que eu tinha para tomar aquele voo para Amsterdã, não saberia responder. O certo é que fui. No dia seguinte, um pouco antes do sol nascer, aterrissei no aeroporto de Schiphol. Um trem me deixou na Central Station e de lá eu segui para Leidsplein, no centro da bela cidade holandesa. Leonor e eu vivemos 7 anos em Amsterdã. Criamos os filhos lá. O American Hotel parecia um bom lugar para me hospedar. Sentei-me no salão principal, juro que sem nenhuma premeditação. Não pode ter sido casualidade sentar-se ao meu lado uma mulher de porte elegante, cabelos longos e ruivos, olhos verdes, lábios grossos e um par de seios perfeitos. Seu perfume era uma tentação. Ela sorriu e pediu licença para compartilhar o pequeno sofá. Apresentei-me a ela. Chamava-se Melina Antoniades. Era bela como a Galateia, a Nereida branca da mitologia grega, que brincava com as ondas do mar. Melina simplesmente me magnetizou. Eu contei-lhe o motivo de estar lá. Eu buscava o meu parentesco com Max Shachtman. Por alguma razão, foi por aquela cidade que eu resolvi começar. E seria ela quem me recomendaria os serviços do Sr. Alexander Akunin. Um investigador russo a assessorava num tema semelhante. Ela procurava por um turco, dono de circo, que havia 237 anos fizera maldades com seu pai. Eu sorri sem entender muito bem. Um homem com a cabeça quase da grossura do pescoço saudou Melina da porta do hotel. Ela levantou-se, deu-me um beijo com os lábios úmidos, quase desembocando no lóbulo de minha orelha. Depois sorriu e se despediu. Os dois saíram de braços dados. Pela janela eu pude acompanhar seus passos até desaparecerem ao final da rua. Eu estava cansado da viagem, mas eu juro ter visto o rabo de um bode por debaixo da gabardina do homenzinho estranho. Mas pode ter sido impressão. Depois do banho, eu dormi profundamente. Aquela mulher me excitou de uma maneira como nunca antes na minha vida. Ao mesmo tempo, deixou-me muito desconfortável.
Pensei que Melina era mais um dos meus demônios. Eu arrisco dizer que possuía algo de Jezebel. Lembrei-me da diabólica esposa do rei Acabe, como na Bíblia. O rei cobiçava os belos vinhedos de um pobre homem de nome Nabô, que se negava a vendê-los. Para agradar ao rei, Jezebel acusou Nabô de um falso delito. Ele foi preso e condenado à morte. E assim, o rei apropriou-se dos vinhedos, mas foi punido pelo profeta Elias com a morte de seu filho. Elias também ordenou aos eunucos do reino que atirassem Jezebel por uma das janelas mais altas do castelo. E assim a mulher malvada morreu, defenestrada, e foi devorada pelos cães. Deitado na cama do hotel, eu pensava na beleza de Melina e, ao mesmo tempo, em como ela me assustava. Tinha figura igual à de Jezebel que eu espiava quando criança, nas páginas secretas da Enciclopédia Mirador. Havia partes daqueles volumes que eu consultava, depois de me assegurar que todos já dormiam. Melina me fazia recordar de Mima Renard, uma mulher que foi morta na fogueira em São Paulo, no século XVII. Os olhos da diaba me impressionaram num desenho que eu vi anos atrás e ilustrava um livro português antigo, de capa dura, na livraria Leonardo da Vinci. A da Vinci foi por décadas a melhor livraria do Rio de Janeiro. Localiza-se na Avenida Rio Branco, bem no centro da cidade. Eu li que ela havia sido fundada por um senhor de origem romena de nome Duchiad. Eram seus descendentes que manejavam o negócio. Mima Renard deixou a França com o marido para viver no Brasil. Um dia, o homem se apaixonou por ela e matou o seu marido. Para sobreviver, ela virou prostituta. Depois surgiram boatos de que ela enfeitiçou vários homens, atraindo-os para o sexo. Mima morreu queimada na fogueira por bruxaria, em 1692. Outra, que tinha o mesmo rosto de Melina, era a tal Isabel Pedrosa de Alvarenga, uma bela mulher que viveu em Ouro Preto, no século XVIII. Eu a descobri numa livraria da Rue du Bac, em Paris, num desenho que decorava um artigo sobre magia negra, numa das edições do jornal L'Illustration. Isabel vivia de esmolas. Ela havia sido acusada de bruxaria e queimada na fogueira em 1750. Diziam que ela guardava num saco de estopa tufos de cabelos de pessoas, umbigos de crianças, panos com sangue e bicos de pássaros. Pensando melhor, Melina Antoniades tinha o olhar de Ursulina de Jesus, uma mulher que foi queimada viva em São Paulo em 1754. O marido dizia que ela o havia deixado estéril com suas práticas diabólicas. Eu havia comprado um desenho que tinha o seu rosto, num sebo, localizado no final da Rua dos Andradas, bem ali no centro histórico de Porto Alegre. Sebo é onde se vendem livros antigos. Pode-se derivar de sebenta, que é como os portugueses chamam uma apostila. No português arcaico, assebentar é instruir. É provável que derive do latim sebum, que é gordura. Livros muito manuseados ficam ensebados. Bom, o dono do sebo, um senhor de aparência descuidada, como é comum se ver nesses lugares, contou-me que o desenho de Ursulina estava num bolso falso da batina de um padre, do qual ela abusou e depois mandou matar. A verdade é que eu passei a noite em claro, pensando em Melina e nas estranhas sensações que ela despertou em mim. Mas eu estava decidido a seguir o seu conselho e marquei um encontro com o tal senhor Alexander Akunin. Ao que tudo indicava, ele era o homem certo para investigar o parentesco entre mim e Max. Encantou-me encontrá-lo na biblioteca do Trinity College, em Dublin. Oscar Wilde estudou lá. Minha primeira pergunta foi se ele era parente do escritor Boris Akunin. Ele mostrou-se surpreso, disse que jamais imaginaria um brasileiro familiarizado com o nome do seu compatriota russo. Mas respondeu que os dois não eram parentes. Akunin era um homem de uns 70 e poucos anos, vestia um terno escuro, amassado, com a camisa meio amarelada, trazia no pescoço uma gravata com um nó frouxo, meio comida pelas traças, na qual eu reconheci o emblema da Universidade de Oxford, Dominus Illumination Mea. Em português, o Senhor é a minha luz.
Chamou-me a atenção que, enquanto nós dois falávamos, por vezes as letras bordadas na sua gravata pareciam se mover. Era como se as palavras sofressem certa metamorfose. Seges fertilior est alienis semper in agris. Foi uma frase que eu pude reconhecer quando a gravata de Acunim começou a embaralhar as letras. O autor era o grande poeta romano Ovídio, que dizem ter nascido em 43 a.C. O sentido da frase poderia ser interpretado como a grama é sempre mais verde no jardim do vizinho. Em outras palavras, nós sempre achamos que a vida dos outros deva ser mais interessante do que a nossa. Era mais ou menos esta a sensação que a descoberta de Max Shachtman havia causado em mim. Ele era tão próximo ao grande líder revolucionário russo, Leon Trotsky. Sonhei por alguns segundos que aquele homem, que fez parte da história, pudesse ser meu parente. Eu disse a Acunim que Ovídio morreu em Constanza, na Romênia, perto da Bessarábia, exatamente de onde vinham meus avós paternos. O russo sorriu, com certa ironia, revelando a ausência de 2 incisivos na parte de cima da dentadura. Minha intuição dizia que nós dois nos daríamos muito bem. Por casualidade, numa viagem a Coimbra, eu havia obtido uma reprodução de Metamorfoses de Ovídio, em latim, um incunábulo datado de 1497. Os incunábulos eram livros impressos ainda nos primórdios da imprensa, utilizando tipos de impressão móveis e que imitavam os manuscritos. Cá estou eu a querer ensinar os outros. É surpreendente que uma obra tão importante tenha tão poucas traduções para a língua portuguesa. Falava-se de uma tradução de Cândido Lusitano, nunca publicada, e do século XVIII. Manuel Maria Barbosa de Bocage, o poeta português, traduziu alguns dos seus trechos para uma editora de Lisboa em 1853. Mas a edição que eu tenho é da Martin Claret, de 2006. Até mesmo o padre Antônio Vieira, em suas aulas de retórica, na cidade de Olinda, em Pernambuco, ficou conhecido por falar da beleza da obra de Ovídio. Nos 15 livros que compunham a obra Metamorfoses, o poeta latino descreveu muitas histórias inspiradas na mitologia grega, sobre o surgimento do mundo e da humanidade. Ovídio servia-se das 4 idades cronológicas da mitologia clássica: ouro, prata, bronze e ferro, que eram idealizações de épocas excepcionalmente felizes ou catastróficas. Quase todas as religiões descrevem uma idade feliz, em que se viveria a perfeição, como no começo do mundo. Seria a idade do ouro, em que haveria plena harmonia entre o homem e o universo. Nessas épocas douradas, haveria justiça verdadeira e os homens seriam puros, naturais e vegetarianos. Eles não envelheceriam e morreriam pacificamente. Na obra, Ovídio narra também transformações morfológicas de homens em animais, fábulas que falam sobre a natureza humana, com temas de amor, ódio, incesto, ciúme. Os mitos tinham uma importante função pedagógica, que era a de oferecer lições de cunho moral, mostrando os riscos que correm aqueles que ousam comparar-se aos deuses. Eu tenho um carinho particular pela narrativa do rapto de Perséfone, filha de Zeus e Deméter, deusa da fertilidade, por Hades, deus do inferno, que por ela se apaixona. Ele a leva para o inferno e a torna uma deusa. Contudo, sua partida deixa a terra infértil. Zeus então ordena que Hades a devolva. Ele responde que é impossível, pois Perséfone havia comido uma romã proibida. Para garantir a fertilidade do solo, Zeus resolve deixá-la parte do ano com Hades, no inferno, e outra com sua mãe, na terra. Esta seria a origem da primavera. Assim, quando Perséfone está longe, as flores ficam mais tristes e morrem. Mas quando ela retorna na primavera, elas florescem de alegria. Eu sempre achei essa história de uma poesia imensa. Ovídio narra também o mito de Pigmalião e Galateia. Pigmalião era um hábil escultor
e vivia isolado com suas esculturas. Ele cria em marfim a figura de uma mulher tão bela que por ela se apaixona. Todos os dias Pigmalião a adorna em segredo. Quando há uma festa, ele não resiste e pede a deusa Afrodite que o ajude a encontrar uma mulher tão perfeita como a sua criação. Usando sua bondade, a deusa atende ao seu pedido e o surpreende, dando vida à sua amada escultura, chamando-a Galateia. Ao retornar para casa, Pigmalião a beija. Com surpresa, ele vê que o seu beijo é correspondido. Ela se tornara humana. Quem me indicou esta leitura foi Dona Giselda, minha professora de história na adolescência. Dona Giselda mudou o meu destino. Era o ano de 1968. Ela entrou na sala de aula e, sem controlar as lágrimas, anunciou a nós, jovens estudantes, que os tanques soviéticos haviam invadido a cidade de Praga. Eu me comovi com a sua preocupação com os destinos da humanidade. Até conhecê-la, eu jamais havia visto alguém sofrer tanto com as dores do mundo. Com seu gesto, Dona Giselda conquistou o meu respeito para sempre. Ela me fez entender que, se eu assim o desejasse, poderia ajudar na construção de um mundo melhor. Ensinou-me que, mesmo em Porto Alegre, eu poderia um dia ser alguém neste imenso planeta. Minha querida professora havia percebido claramente o que se passava comigo e começou então a me sugerir boas leituras, livros e mais livros. O que havia de melhor na literatura, Dona Giselda me fez ler. Não foi Ítalo Calvino e sua obra Por que Ler os Clássicos, mas ela quem me fez compreender a importância dos livros. Naquele 19 de agosto de 1968, Jean Leclerc, correspondente da Agence France-Presse, descreveu a invasão soviética em Praga com tiros ensurdecedores, que não conseguiam dispersar as pessoas, as quais gritavam aos tanques inimigos: "Longa vida a Dubček!". Em questão de dias, os soviéticos acabaram com a sonhada Primavera de Praga. Como eram chamadas as reformas democráticas propostas por Alexander Dubček, líder do Partido Comunista Tcheco. Leclerc narrava em detalhes o que se passava em frente ao prédio da Rádio Praga, símbolo da liberdade do povo tcheco. Enquanto os tanques soviéticos apontavam seus tiros no prédio do Comitê Central, Dona Giselda adentrou nossa sala de aula. Com lágrimas nos olhos, ela despejou a sua indignação com os tanques soviéticos, a sua decepção com os destinos da humanidade. Seu gesto foi, para mim, mágico. Eu jamais seria o mesmo. De volta ao Sr. Alexander Akunin. Ele tinha os dentes mal cuidados e não cheirava bem, mas era culto, amável, o que tornava o seu aspecto físico menos relevante. Ele me explicou que o escritor Boris Akunin era, na realidade, Grigori Chikashvili e nada tinha de parentesco com ele. Akunin conhecia bem o escritor georgiano de origem judaica, pois ele havia vivido em Tbilisi por vários anos. Boris Akunin deveria ter, segundo ele, mais ou menos a minha idade, uns 60 e poucos anos. Tornou-se conhecido por fazer literatura policial e ficção histórica de muito boa qualidade. Escreveu obras de sucesso na Rússia, como As Aventuras de Erast Fandorin, que eu havia lido anos atrás. E lembro que publicou uma série de 4 livros sobre um detetive de nome Nicholas Fandorin, que meu primo Zalmir leu, mas eu não li. Na história, Fandorin vai a Moscou para realizar suas pesquisas sobre o tal Cornelius von Dorn, um mosquiteiro holandês que no século XVII havia chegado à capital russa para descobrir as origens da sua família. Akunin fez piada comigo dizendo que o tema do detetive era semelhante ao meu, ou seja, a busca por parentescos. Discutimos brevemente sobre seus honorários profissionais, que eram caros, mas aceitei.
e encerramos o nosso café. O russo disse que entraria em contato comigo tão logo tivesse os planos de suas primeiras investigações. Ao despedir-se, perguntou se eu havia apreciado sua escolha do local do nosso primeiro encontro. A biblioteca do Trinity College foi fundada em 1712 e era a mais antiga da Irlanda. Eu disse a ele que vivera na Grã-Bretanha quando jovem e havia casado com Leonor no cartório de Camden Town, em Londres. E durante aqueles anos eu tive a oportunidade de visitar a biblioteca algumas vezes. A Kunin antecipou-me que tinha em mente uma linha de investigação sobre Max Shachtman, que imaginava daria pistas interessantes. Antes de partir, ainda disse que eu deveria rever o famoso Long Room da biblioteca, uma sala revestida com madeira escura e que abrigava um acervo de mais de 200 mil livros. Eu respondi que jamais esqueceria o livro de Kells, manuscrito dos monges celtas de há 12 séculos, que era parte do acervo. O russo completou que se tratava de uma obra única do cristianismo irlandês. Apesar de não ter sido concluída, era um dos mais importantes manuscritos que restaram da Idade Média. Por seu acabamento e beleza, o livro de Kells era representativo da arte religiosa medieval e continha os 4 evangelhos em latim, além de ilustrações e belas iluminuras. Ao mencionar esta última frase, a Kunin exalou um odor desagradabilíssimo, como se fossem gases de enxofre. E lembrou que as iluminuras são pinturas decorativas, aplicadas às letras capitulares de pergaminhos medievais. Na Idade Média eram usadas sobretudo em manuscritos antigos, na maioria textos religiosos de conventos e abadias. Por fim, a Kunin perguntou se me interessava pela literatura de Edgar Allan Poe. Eu sorri e respondi que qualquer leitor de bom gosto responderia sim. A Kunin sentou-se novamente. Com muita cerimônia, informou-me que ele era meio-irmão de Poe. Eu não pude me conter e soltei uma gargalhada, dizendo que isso seria impossível, por uma simples questão de datas, ou melhor, quase 2 séculos. Ele respondeu que essas coisas não eram tão simples, exalando da boca novamente o mesmo hálito desagradável. Eu um dia entenderia as circunstâncias dos seus parentescos. Poe era, sim, filho de sua mãe. Edgar Allan Poe nasceu em Boston no ano de 1808 e, segundo a Kunin, foi sua mãe quem deu à luz àquela criança. Ele explicou-me que o pai de Poe chamava-se David. Ele teve o filho com a sua mãe, mas depois foi viver com uma mulher de nome Elizabeth. Os dois eram atores de teatro. Poe foi criado pela madrasta, que morreu muito jovem. Foi depois adotado por uma família rica de Baltimore, que lhe deu uma boa educação. Poe dedicou-se às letras e seguiu carreira militar em West Point, sendo expulso por indisciplina. Publicou contos, poemas, crítica literária, mas o álcool o fez perder um bom emprego de editor. Considerado o criador do conto policial, influenciou gerações de escritores. Faleceu em 1849 devido ao uso abusivo da bebida. De Poe, eu li Os Assassinatos da Rua Morgue, numa tradução de William Lagos. É uma história sobre 2 brutais assassinatos de mulheres que ocorreram em Paris. Os casos são elucidados pelo personagem Auguste Dupin, um precursor do detetive inglês Sherlock Holmes, criado décadas depois por Sir Arthur Conan Doyle. O Corvo é o seu poema mais famoso, com traduções em vários idiomas. Baudelaire fez uma delas para o francês, Machado de Assis e Fernando Pessoa traduziram O Corvo para o português. É um poema triste. Eu lembro um almoço na nossa casa quando recebemos um grupo de amigos e um deles, ao ser apresentado a Leonor, minha mulher, recitou o poema de memória. O poeta descreve o desespero de quem perdeu a sua amada e diz: Lenora, uma mulher mais bela do que a aurora. E fala de um corvo que pousa sobre o busto de Atenas, a deusa da sabedoria e das artes. Dizem que na noite em que Poe escreveu,
Chovia intensamente. Era dezembro, começo do inverno norte-americano, e o ambiente não poderia ser mais triste. O corvo e o narrador dialogam e este termina clamando: "Dize-me qual o teu nome nas trevas infernais." E o corvo responde: "Nunca mais." Era a morte. O Sr. Alexander Akunin disse ser meio-irmão de Poe. Quem sabe se referisse a algum parentesco com o demônio? O olhar e o cheiro do diabo que ele tinha. Eu notei que Akunin detestava alho e cebola. Diz uma lenda turca que quando Satanás foi expulso do paraíso, ele caiu de pé sobre a terra. E onde o demônio cravou a pata esquerda, nasceu alho. E a pata direita, cebola. A cebola, em particular, exala uma essência sulfurosa que lembra o odor do reino das trevas. O alho e a cebola são parentes próximos, como o aspargo e a cebolinha verde e o poró. O taxonomista sueco Carolus Linnaeus descreveu essas consanguinidades ainda no século XVIII. A propósito, o russo garantiu que o sueco era também meu parente.